Tudo começa sempre do mesmo jeito. Você sabe onde isso fica? Uma pá atinge o chão, a música sobe, o narrador abaixa a voz, como se estivesse prestes a revelar um segredo de estado. Será que essa é a pista que finalmente vai desvendar o maior mistério da América do Norte? Alerta de spoiler, não é. Corta para dois irmãos de meia-idade apertando os olhos diante de um mapa que parece ter sido xerocado numa papelaria em 1994. Um usa capacete de obra, o outro segura um pedaço de pau como se fosse um artefato ancestral. Isso é A Maldição da Ilha de Oak. Ou, depois da 12ª temporada, o nome mais honesto seria A Maldição dos Ganchos de Final de Episódio. Uma história que, segundo dizem, pode ter começado lá atrás, nos tempos dos Cavaleiros Templários. Ou melhor, a maldição de prometer tudo e não entregar nada. Houve uma época em que a ilha era ouro puro da televisão, um mistério lendário envolto em uma maldição secular, temperado com história, paranoia e teorias suficientes para fazer aquele seu tio começar a falar de maçonaria no almoço de família. Tinha de tudo: tesouros afundados, mortes misteriosas, fanfic templária e, o mais importante, esperança. A esperança de que dessa vez eles encontrariam alguma coisa, qualquer coisa, que não fosse madeira. E por um tempo, o público caiu nessa. A trilha sonora dramática, as animações em 3D girando lentamente, a fantasia de que talvez, só talvez, dois irmãos carismáticos de Michigan conseguissem vencer uma armadilha de 230 anos e encontrar um tesouro histórico. Mas em algum ponto do caminho, o buraco ficou mais fundo e o programa mais raso. Mais de 10 anos depois, a verdadeira pergunta não é onde está o tesouro, é o que realmente aconteceu com Oak Island. Antes de virar meme, antes das luvas mudarem misteriosamente de lugar entre um corte e outro, antes da frase "temos madeira" virar piada recorrente, a ilha de Oak era só isso, um buraco no chão. O famoso Money Pit, descoberto em 1795 por adolescentes que aparentemente olharam para uma depressão suspeita na terra e pensaram: com certeza isso é coisa de pirata. Assim começou o maior delírio coletivo da América do Norte. Durante mais de 200 anos, centenas de homens, com tempo de mais e conhecimento de engenharia de menos, quase morreram cavando lama, certos de que o tesouro estava só a mais 3 metros abaixo. Spoiler: não estava, mas pelo menos 6 pessoas morreram tentando. E, segundo a lenda local, falta apenas mais uma morte para o tesouro finalmente aparecer. Nada como uma profecia de morte leve para deixar o programa mais familiar. É aí que entram os irmãos Lagina. Rick Lagina, um simples carteiro com um sonho. Marty Lagina, magnata do setor de energia, com dinheiro suficiente para bancar esse sonho. Juntos, eles não estavam apenas caçando um tesouro, eles estavam vivendo o sonho americano, transformando uma obsessão de infância em conteúdo para múltiplas temporadas. Tudo começou com um artigo da Reader's Digest, de 1965, dizendo basicamente: tem algo lá embaixo, só ninguém conseguiu chegar até hoje. Em pessoas normais, isso desperta curiosidade. Em Rick, despertou uma fixação vitalícia, e também a compra de parte de uma ilha canadense amaldiçoada. Então veio o bilhete dourado, o canal History, o lugar onde a história real morre e renasce como documentário especulativo cheio de CGI exagerado e narração assustadora. Em 2014, A Maldição da Ilha de Oak estreou, e funcionou. Funcionou muito. Na 4ª temporada, o programa batia até o WWE SmackDown em audiência. Pense nisso, 2 caras falando sobre lama venceram luta livre profissional. Era tipo o Indiana Jones para pais suburbanos, o Código da Vinci para quem ainda grava CD. Mas todo programa sobre tesouro tem um problema inevitável. Uma hora, você precisa encontrar alguma coisa. Ou será que precisa? No começo, as rachaduras eram fáceis de ignorar. Um prego enferrujado aqui, uma tábua velha ali, close dramático em algo importantíssimo que acabava sendo só mais madeira. Sempre com a narração insistindo: essa pode ser a descoberta mais significativa até agora. Enquanto o público em casa pensava: mas isso não já aconteceu antes? E então, o padrão ficou impossível de ignorar. Pergunta dramática, correria,
música épica, revelação decepcionante, corte para uma animação em 3D ligando aquele pedaço de madeira aos templários, aos romanos, aos maçons, aos piratas, ou todos juntos, por que não? Aquilo já não era mais mistério, era ritual. A partir da 5ª temporada, os fãs não estavam mais desconfiados, estavam confusos. Pessoas começaram a notar que novas descobertas pareciam assustadoramente iguais às antigas. Assistir ao programa virou menos sobre descobrir algo e mais sobre testar a própria memória. Foi aí que tudo mudou. Oak Island deixou de ser assistida com esperança e passou a ser assistida com ironia. A frustração virou humor, memes explodiram, jogos de bebida surgiram e a frase "temos madeira" virou a piada definitiva. Gary Drayton, o detectorista britânico, virou estrela, não por encontrar tesouros, mas por suas frases virarem lendas da internet. Top Pocket Find, Bobby Dazzler, já não importava nem o que significavam, elas se tornaram símbolos de um programa que, a essa altura, parecia saber exatamente o que estava fazendo e, mesmo assim, continuar cavando. Na lama e na paciência do público. No começo eram apenas pequenos erros, quase imperceptíveis. Luvas que mudavam de uma cena para outra, mãos em posições diferentes, objetos que surgiam limpos demais para quem acabou de sair da lama. Isoladamente, tudo isso parecia fácil de ignorar. Afinal, reality shows são assim mesmo. A edição corta, ajusta, reconstrói. A realidade nunca chega crua na TV. Mas então veio o que muitos fãs hoje consideram o ponto de ruptura. Na temporada 12, episódio 11, um membro da equipe encontra um pedaço de chumbo em uma área alagada do pântano. O momento é tratado como uma grande revelação. A música cresce, a narração ganha tom épico e tudo é apresentado como algo potencialmente histórico. Só que os espectadores perceberam outra coisa. Entre um corte e outro, o objeto parecia se mover. As luvas mudavam. A posição não batia. Prints começaram a circular. Comparações lado a lado viralizaram nas redes. Ninguém acusou oficialmente o programa de fraude descarada, mas a suspeita ficou no ar. Era impossível ignorar. Se alguém fosse procurar agora, hoje, o tesouro dos Cavaleiros Templários, estaria olhando para a ilha. Ou pelo menos era isso que o programa queria fazer o público acreditar. No melhor dos cenários, a edição foi desleixada. No pior, tudo pareceu armado. E percepção é tudo. A reação na internet foi imediata. Fóruns no Reddit explodiram. Comentários se encheram de descrença. Alguns espectadores deram de ombros, tratando aquilo como manipulação padrão de reality show. Outros se sentiram traídos. Um comentário resumiu perfeitamente o sentimento geral. O único amaldiçoado aqui é o editor de continuidade. E o que veio depois foi o silêncio. Nenhuma explicação, nenhum bastidor. Nenhuma tentativa de reconquistar a confiança do público. E esse silêncio causou mais estrago do que qualquer erro de edição jamais causaria. Porque a partir dali, toda descoberta passou a ser suspeita. Cada artefato levantava sobrancelhas. Cada pausa dramática parecia calculada. O benefício da dúvida, aquilo que sustentou o programa por anos, simplesmente acabou. Até mesmo ausências importantes do elenco nunca foram explicadas. O sumiço silencioso de Dave Blankenship após a 7ª temporada deixou fãs confusos e frustrados. O programa seguiu em frente sem qualquer menção, reforçando a sensação de que a narrativa havia se tornado mais importante do que a verdade. A estética valia mais que as pessoas. Acadêmicos e historiadores sempre foram céticos, mas agora suas críticas ganharam força. O documentário deixou de ser apenas zoado na internet. Passou a ser rotulado abertamente como pseudo-história, entretenimento disfarçado de arqueologia, um mistério esticado até virar paródia. Quando o governo da Nova Escócia impôs restrições às escavações e exigiu supervisão arqueológica certificada, não pareceu apenas uma regulamentação. Soou como uma intervenção. Um lembrete de que aquilo não era apenas um set de TV. Era um lugar real sendo tratado como uma mina de conteúdo. E foi aí que ficou claro. O colapso não aconteceu porque eles falharam em encontrar o tesouro. Aconteceu porque o público percebeu que o programa já não precisava mais encontrá-lo. Oak Island cruzou uma linha. De mistério virou mecanismo. De crença virou marca.
De caça ao tesouro virou um loop infinito de conteúdo. E depois que você enxerga isso, não tem mais como desver. Hoje, assistir o programa é menos como acompanhar uma aventura épica e mais como cumprir júri popular de um crime que nunca existiu. Entramos oficialmente na fase feitiço do tempo. Todo episódio é igual, as mesmas perguntas, os mesmos closes dramáticos, a mesma descoberta de um prego que pode ser medieval, mas parece ter saído da caixa de ferramentas do seu tio. Não é mais um programa de mistério, é um procedimento semanal sobre frustração. A estrutura é sempre a mesma. Primeiro, um resumo dos últimos 3 anos. Depois, alguém puxa um pedaço de madeira da lama. Corte para uma animação 3D sugerindo que aquela madeira pode ter pertencido aos Cavaleiros Templários, a um pirata ou a Jesus. Cliffhanger no final. Será essa a prova que estávamos esperando? Spoiler, não é. Repete. Toda semana. É como Velozes e Furiosos dos programas de tesouro. Só que em vez de carros, temos tábuas. Em vez de explosões, scans de sonar em pedras. A parte mais triste, as pessoas não estão mais bravas, estão anestesiadas. O público passou do envolvimento emocional para a resignação. Ninguém espera ouro, ninguém espera uma grande revelação, ninguém espera nem imagens novas. Só querem algo, qualquer coisa, que justifique 12 temporadas de relacionamento com um buraco enlameado. Enquanto isso, os produtores continuam fingindo que isso é um mistério de alto risco, quando na verdade virou uma revista de sala de espera, só que com trilha sonora dramática. E ainda assim, o canal History não deixa o programa morrer. Por quê? Porque mesmo com audiência em queda, ele ainda rende milhões. Porque frustração vende, desde que venha embalada com música épica e zoom lento. Porque talvez esse seja o verdadeiro tesouro. Não ouro, não relíquias, mas a lealdade do espectador. Algo que pode ser explorado para sempre. Como uma ilha amaldiçoada que entrega o suficiente para te manter preso, mas nunca o bastante para te libertar. Porque frustração vende, desde que venha embalada com música épica e zoom lento. Porque talvez esse seja o verdadeiro tesouro. Não ouro, não relíquias, mas a lealdade do espectador. Algo que pode ser explorado para sempre. Como uma ilha amaldiçoada que entrega o suficiente para te manter preso, mas nunca o bastante para te libertar. No fim das contas, a maldição de Oak Island nunca foi sobre tesouro, foi sobre o sonho do tesouro. Sobre 2 irmãos perseguindo uma obsessão de infância ao longo de 230 anos de especulação. Lama, mistério e audiência mediana. Por um tempo, quase funcionou. A gente queria acreditar, precisava acreditar, porque no fundo, todos nós temos essa esperança irracional de que o X realmente marca o lugar, que o passado deixou algo brilhante esperando para ser encontrado, que logo abaixo da superfície existe uma verdade que vale a pena escavar. Mas o problema é simples. Quando você cava por tempo demais sem encontrar nada, você não atinge o fundo do poço, você se torna o fundo do poço. E foi exatamente isso que aconteceu. O que começou como aventura virou esteira. O que nasceu com paixão virou formato. E o que poderia ter terminado com dignidade virou a temporada 12, episódio 11, o episódio do pedaço de chumbo plantado. A verdadeira maldição da ilha nunca foram as armadilhas, os túneis alagados ou a profecia da morte. A verdadeira maldição foi acreditar que o canal History não iria estragar tudo. Porque se esse programa ensinou algo, foi isso. Às vezes o verdadeiro tesouro foi o orçamento de marketing que a gente perdeu pelo caminho. Então fica a pergunta, Oak Island ainda pode ser salva? Talvez, mas só se eles finalmente encontrarem algo real, algo grande, algo que não seja madeira. Até lá, curta, se inscreva no canal e comenta aí. O que está mais enterrado, o tesouro ou a integridade do programa?